Estava a dizer que tenho, assim é melhor, ouve-se melhor, que tenho tido sorte aos padres e, portanto, ainda aumenta mais a responsabilidade desta manhã e daquilo que vamos dizer. Por outro lado, ao longo da minha vida, tenho estado muito empenhado também nesta parte de trabalhar com a Igreja. E, portanto, eu fiz o curso na Universidade Católica. Quando terminei o curso, era para ter ido para Angola, em missão, mas na altura houve mais umas confusões lá em Angola e, portanto, acabei por ser convidado pelo Padre Caixeirinha para ir para apoiar uma fundação que estava a ser criada, que era a Fundação Evangelização e Culturas, uma fundação criada no âmbito dos 5 séculos de Evangelização e Encontro de Culturas. E a partir daí, no fundo, fui trabalhando sempre com a Igreja e, portanto, por um lado na Fundação, depois numa série de projetos também em Angola e depois na ACES, nesta Associação Cristã de Empresários e Gestores, que não sei se todos conhecem, mas no fundo é aqui uma tentativa de fazer o contrário e vamos fazer nesta manhã. Esta manhã são os senhores padres que vão olhar mais para a liderança e ver o que é que pode fazer. Nós, como líderes, e somos cerca de 1000 associados na ACES, também aqui presentes em Coimbra, o que procuramos é ver como é que conseguimos ver a parte espiritual e a parte de missão do nosso trabalho de líderes. E, portanto, há aqui é o contrário do que se está a fazer esta manhã. Mas, no fundo, penso que esse é o grande desafio para todos nós, é como é que nós colocamos a missão, como é que nós correspondemos àquilo que Deus quer de nós, no nosso local de trabalho, e como é que o podemos fazer, no fundo, potenciando os dons que Deus nos deu e pondo esses dons a render ao máximo para os outros. E por isso, tal como aqui na Igreja, nas paróquias, é preciso ver como é que os padres, no fundo, se podem abrir e como é que os padres podem deixar que o Espírito Santo trabalhe melhor a sua vida para poder ir mais longe, para poderem ter mais impacto naquilo que fazem. Nós também, enquanto gestores, também a nossa preocupação é saber como é que nós podemos deixar que Cristo também entre nas nossas decisões, como é que podemos deixar que os valores de Cristo afetem as nossas empresas e, no fundo, não sejamos mais um gestor, mas sejamos um cristão que está num cargo de liderança e que pode fazer influência dentro da empresa. E, portanto, esta é a lógica. É um trabalho difícil e muitas vezes o que sentimos dentro da ACES e muitos dos nossos associados é esta dificuldade entre aquilo que queremos fazer e aquilo que na realidade acabamos por fazer. Mas que os meus padres também têm o mesmo problema entre aquilo que desejavam fazer e aquilo que acontece. Mas, portanto, eu penso que o Padre Jorge fez uma síntese do dia de ontem e daquilo que queremos fazer brilhante. E, portanto, lançou ali muitos dos temas que vamos tratar hoje também. E, portanto, é um bom pontapé de arranque. Agora, eu gostava de que estas 3 sessões que vamos ter, portanto, agora são 3 horas, basicamente, que fossem sessões também muito partilhadas. Quer dizer, eu vou lançar alguns temas, vou lançar algumas questões, mas eu acho que o mais interessante era podermos refletir em conjunto também sobre o que é que aquelas questões nos fundos vão lançando. E, portanto, ao olhar para este momento em que vamos estar aqui juntos, o que eu pedi era realmente esta capacidade para nos irmos questionando uns aos outros, para ver se conseguimos tirar daqui também o maior sumo. E, portanto, era esta questão de ser um espaço de partilha, um desafio, uma ajuda, mais do que uma palestra e com uma teoria muito bem desenvolvida. A Igreja é a maior história de amor da humanidade. Por isso, eu acho que é importante partirmos também pela valorização do que fazemos. Muitas vezes pode haver a tentação de, perante grandes esquemas de gestão, perante grandes consultores, perante grandes ideias, menorizarmos o trabalho que fazemos. Mas, na verdade, acho pelo contrário. Acho que a Igreja é a maior história de amor que há na humanidade. E a Igreja está há 2015 anos, 2015 anos não, 2000, menos um bocadinho, de anos instituída, e realmente é uma força e tem um saber, tem um conhecimento interno que ultrapassa todos os outros. E por isso temos de ter orgulho naquilo que fazemos e temos também de ter orgulho na forma como somos líderes. Podemos melhorar, mas não podemos menorizar o nosso ponto de partida. Realmente temos aqui grande capacidade e se não fosse a resiliência, se não fosse a perseverança, se não fosse este estado constante de missão e de vontade de fazer, a maior parte do bem que há em Portugal se calhar não existia e por isso
temos que nos orgulhar da história que construímos e daquilo que somos enquanto Igreja. Portanto, isso aí, claramente. O segundo ponto prévio que o Padre Jorge também já lançou na sua intervenção inicial é que o Espírito é que dirige os cursos dos tempos e renova a face da Terra. Somos apenas servos inúteis, mas necessários para o plano de Deus. E por isso, quando falamos de gestão, quando falamos destas técnicas, quando falamos de instrumentos que possam ser postos ao serviço da nossa missão, não nos podemos esquecer que, acima de tudo, é o Espírito Santo que tem que levar as coisas para a frente, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas incapacidades. E por isso, quando nós alinhamos aquilo que queremos fazer no nosso espaço de intervenção com aquilo que o Espírito quer, as coisas avançam, mesmo com as nossas fraquezas. Quando nós impomos a nossa vontade e insistimos em coisas que não são aquelas que deviam ser feitas, podemos ter as melhores técnicas, os melhores instrumentos de gestão, mas no fundo tudo vai saber um bocadinho a pouco e não vai ter a vida que nós aqui procuramos, e não vai ter essa vida capaz de construir vida e de levar Deus aos outros. E por isso, em toda esta questão da gestão, não nos podemos esquecer que o Espírito é que é a base de tudo isso. E por isso, o terceiro ponto prévio é, portanto, o que a Igreja precisa, acima de tudo, é homens e mulheres santos. E, portanto, é isso que realmente transforma, é isso que motiva, é isso que faz estas alavancagens que de vez em quando não percebemos do impacto da nossa ação, do impacto de uma paróquia, do impacto de uma obra social que fazemos, e é aí que faz a diferença. E, portanto, volto a dizer, a gestão que vamos olhar aqui é importante, mas na base tem que estar a santidade de cada um dos senhores padres e de cada um dos leigos que está envolvido. Quando isto passa a ser um processo unicamente matemático, unicamente de gestão, perde o seu sentido. E, portanto, era o terceiro ponto prévio, que eu gostava de fazer. O quarto ponto prévio é que, além de todos os três primeiros, e o Papa Francisco nos tem lembrado desta questão, necessitamos de uma igreja em saída. Foi mais um dos pontos que o Padre Jorge falou na sua intervenção, uma igreja que provoca mudança, uma igreja que não seja só reativa, mas que seja proativa. E isso, e eu penso que é uma constatação essencial, é necessário que a Igreja, que os senhores padres, que as instituições da Igreja, se abram à colaboração dos leigos. E é nesta abertura à colaboração dos leigos que eu acho que pode-se fazer a diferença. É que muitas vezes não é uma colaboração dos leigos fazerem aquilo que os senhores padres pensaram. E que acontece muito também. Os senhores padres têm uma ideia e vem lá alguém que faz aquele trabalho que o senhor padre não quer, ou que não precisa, ou que não consegue. A questão é como é que se envolve realmente os leigos no processo também de reflexão da própria ação. Como é que se envolve os leigos no seu dom que podem ter. E, no fundo, como é que nós deixamos que a nossa organização, que a nossa paróquia, que a nossa diocese seja melhor do que a nossa própria cabeça. Felizmente, muitas vezes os meus padres têm uma grande cabeça e uma grande capacidade para abarcar muitas coisas e com muita visão, mas o problema é quando não deixam e não têm a coragem de deixar que essa missão seja maior do que aquilo que conseguem abarcar com a sua cabeça. E ao integrarem pessoas na equipa, ao integrarem leigos na equipa, ou ao integrarem pessoas competentes, no fundo o que estão a fazer é fazer um projeto maior do que os próprios. E essa é a grande diferença. É quando eu sou líder de uma equipa que é maior do que eu, ou quando eu sou o líder de uma equipa onde são todos a fazer aquilo que eu quero. Não sei se consigo mostrar a diferença, mas faz uma grande diferença. Portanto, no fundo não são colaboradores meus para fazer determinadas tarefas, são pessoas que motivam a fazer diferente. E isso faz uma diferença monumental. Mas estava a dizer, portanto, aqui a grande questão é uma equipa colaborante. E, portanto, não é um conjunto de pessoas que está às minhas ordens, mas é alguém que comigo constrói. E é alguém que comigo constrói e é que é melhor do que eu em muitas coisas que eu não sei fazer. E tem esta vantagem, e aí já do Concílio Vaticano II, que diz, no fundo, que nós, leigos,
Somos os responsáveis pela ordem temporal do mundo e pela influência. Não sei se são estas palavras, mas este é o ambiente. Os senhores padres muitas vezes estão fora dessas dinâmicas. Tenho 6 filhos, entre o ano e meio, que é mais um bisneto do que filho, e os 20, mas a realidade com que eles vivem não é a minha realidade já. E há coisas que eu posso fazer o esforço maior para tentar perceber o que é que se passa na cabeça dos meus filhos de 20 anos, mas eles têm uma lógica diferente. Têm uma lógica de entendimento do mundo diferente do nosso. Se nós queremos trabalhar com eles, não pode ser com a nossa cabeça. Tem que ser com a cabeça deles. E temos que perceber como é que eles são diferentes do que nós. A mesma coisa numa paróquia. Se querem fazer tudo à mesma luz daquilo que é a cabeça do pároco, é claro que vai ficar uma ação limitada e que não vai conseguir integrar e que não vai conseguir chegar a quem temos que chegar. Esta coragem de aceitar que os outros também têm dons e que os dons dos outros são importantes para a ação pastoral da própria Igreja é um desafio enorme. E eu acho que é uma mudança, muitas vezes, na forma como a Igreja está estruturada e atua. A Igreja e muitas organizações, não é só. Portanto, e eu acho que este é um ponto decisivo, é como é que nós acreditamos. É claro que esta ligação com os leigos tem imensas dificuldades depois. E tem uma primeira dificuldade que é, por exemplo, a dificuldade da permanência, da fidelidade, do próprio trabalho do leigo, muitas vezes, da responsabilidade que eu assumo perante o leigo. Isso leva-me a um conjunto. É claro que se eu tiver entre padres e irmãs, estou em casa. E as questões que acontecem em casa e, portanto, tudo é mais fácil de resolver. Se eu envolver leigos, se esses leigos tiverem famílias, se eu os quiser realmente envolver na dinâmica inicial, eu tenho que ter outros cuidados, tenho que ter outras responsabilidades, tenho que ter outro sentido de missão em relação ao projeto em que estou envolvido. Portanto, o leigo não pode ser só alguém que está ali à mão para nos dar uma ajudinha, mas se nós os queremos envolver plenamente na missão da Igreja, também temos que nos responsabilizar perante eles. Portanto, isto já estou a falar em projetos um bocadinho maiores, mas que é interessante. Agora, também um leigo competente pode ajudar muito a Igreja em determinados pontos. Questão financeira. Quantas dioceses, está aqui o Sr. Bispo, quantas dioceses não perderam já milhares e milhares de euros à conta de maus investimentos? E dioceses e congregações. Quantos milhares de euros é que não foram perdidos? E se houvesse um leigo que fosse conhecedor e que pudesse, se calhar, estar nesses lugares? Se calhar também perdia dinheiro em alguns casos, mas pelo menos havia maior consistência. Mas muitas vezes nós preferimos ter alguém dos nossos que, no fundo, fica tudo em família. Não é? Quantas coisas poderiam ser feitas se houvesse uma aposta clara noutras pessoas com maiores competências do que nós? Mas muitas vezes falta-nos esta capacidade de irmos mais longe. E muitas vezes temos esta dificuldade de meter outras pessoas porque nós não estamos organizados de forma, não estamos suficientemente organizados para garantir que há outros que possam vir e colaborar connosco. Quando eu tenho uma organização bem organizada, bem definida, com funções bem estabelecidas, é fácil agregar alguém a esse trabalho. Quando eu tenho uma organização que depende só da minha cabeça, onde eu sou o one-man show, onde eu é que sei, onde eu é que faço, onde eu é que digo, é muito difícil integrar alguém. Porque, no fundo, essa pessoa não casa na desorganização onde eu venho integrar. E isto é uma dificuldade quando estamos a falar da corresponsabilidade pastoral ou da corresponsabilidade que, por vezes, é na organização com que eu consigo ter o meu projeto, a minha paróquia, a catequese, a minha IPSS, o meu centro social. Quanto mais organizado for, mais fácil é também haver uma integração de leigos e uma integração de outras pessoas nessa mudança. Mas depois, mais à frente, vamos ver isso da parte da tarde, desta lógica de gestão, que possivelmente é um repisar de ideias que já sabem,
de uma lógica de gestão onde o líder, mais do que um faz-tudo, é o maestro. E essa é a grande lógica para se conseguir. Quer dizer, o líder não tem que fazer tudo, o líder tem que provocar a mudança, provocar a conversão dos outros, embora a conversão não é feita por nós, mas tem que provocar a mudança. E, portanto, é dentro dessa lógica que vamos ver. A liderança vista como um maestro. E o que vamos ver também é que o maestro, possivelmente dentro da orquestra, é aquele que sabe menos de cada instrumento. Mas também é aquele que, se não estiver lá, não há afinação possível. E esta é a capacidade de sabermos menos do que os outros, mas sermos nós a fazer a batuta e a orientar o caminho. Essa é que é a grande questão. Muito bem, mas era só alguns pontos prévios, não sei se há algum primeiro comentário, alguma questão, alguma sugestão. Sobretudo esse espírito, essa mentalidade do leigo, pertence a grupos, mais ao referido a grupos, tem sempre a tendência que seja o sacerdote orientar, apresentar soluções, etc. A minha pergunta é esta: como levar os leigos a mudar essa mentalidade e não pensar que o sacerdote é tudo? Foi uma concepção que se formou os leigos. Víamos o sacerdote, só tinha que ser tudo. Mas agora não. Portanto, como levar os leigos a compreender, ver? Eu acho que a primeira coisa é o Senhor Padre pôr os leigos no lugar. E, no fundo, agir em conformidade com isso que está a dizer. Que é, se o leigo quer que o Padre dê tudo, e que diga tudo e que decida tudo, há uma palavra que se utiliza muito na gestão, que é, perante uma questão que nos é posta, a pergunta é: qual é a sua proposta? E, portanto, voltar a dar a iniciativa. E muitas vezes na gestão é o que nós fazemos nas empresas, quer dizer, vem alguém muito preocupado, não sei o que mais, com um assunto. Mas, quem é o diretor dessa área? Sou eu. Então, e o que é que o senhor tem? Então, qual é que é a sua proposta? Não tenho. Vai pensar e depois venha com a proposta para vermos. Portanto, muitas vezes, aqui, nessa relação leigo-padre, é preciso que seja o padre também a marcar o campo do leigo. E esse é um trabalho que, como diz, está muito enraizado, onde o padre sabe tudo, onde o padre decide tudo, onde o padre tem sempre a última palavra sobre tudo. E eu acho que é preciso mudar, mas quem tem que mudar é o Senhor Padre. Primeiro. E depois tem que ir pondo os leigos no lugar. E tem que ir dando a responsabilidade, tem que ir delegando, mas também vamos ver isso mais para a frente. Agora, há muitos senhores padres que não querem isso. Que gostam de ser os últimos decisores e ter a última palavra sobre tudo. E, portanto, ai do leigo que queira ter demasiada intervenção. Depois também é preciso que os leigos não tenham demasiada e que não fiquem eles os padres ou as padras das paróquias, que também há muitas padras por aí que no fundo mandam mais do que os padres e também não podem mandar mais. Tem que estar no sítio certo, não é? Como nas empresas. Cada um tem o seu sítio certo. E, portanto, quando uma leiga passa à função de padre, que está mais tempo no altar quase do que o padre, é preciso dizer à senhora que ela não é dali, que ela é lá de baixo. E pronto. Mas esse marcar de espaços é uma coisa importante. Sim. Estamos aqui a falar de um trabalho de equipa, não é isso? É isso. E este trabalho de equipa, supõe que o líder judeu tem que ser, portanto, o saber principal tem que estar dentro do líder. O líder tem que saber delegar. E aquilo que é delegado também tem que conhecer. Para conhecer, eu preciso experimentar. Para experimentar, precisa praticar. Por isso, o líder tem que dar espaço e campo para que ele pratique. E se ele praticar, se calhar sente-se bem. Ao sentir-se bem, gosta de colaborar. Ao colaborar, então estamos a formar uma equipa. É assim? Isso mesmo.
Só que quem lidera tem que deixar que os subalternos, e é assim que estamos a pensar, também conheça. Isso não precisa ter um espírito para colaborar. Cada um dentro do seu grau, na respectivos cargos. Com regras definidas. Claro que é muito mais fácil e como, se calhar, ao líder, ao chefe, ao patrão, mandar, fazes isto e ponto final, e acontece obviamente, mas se calhar acontece de forma contrariada e o resultado do trabalho não é o mesmo. Está contrariado. Mas quando é público, porque está entusiasmado, conhece, e porque lhe foi delegado uma função, ele ser-se responsável e colabora por mais entusiasmo, o resultado é outro. Terá que haver isso, que não estou a avançar, senão. Não, estava. Esse é o ponto. Mas olha, eu acho que muitas das questões que vamos aqui falar, e como tudo na gestão, isto não são eliminados. Isto aqui é o bom senso na gestão. O mais importante é o bom senso e a lógica. Mas é precisamente isso. A questão da delegação é essencial. Mas é uma delegação verdadeira. Não é uma delegação de passar tarefas para cumprir. É uma delegação de passar responsabilidades, direitos e deveres para alguém que é competente. E essa é que é a grande mudança. A delegação tem o risco das coisas não serem feitas como eu tenho pensado na minha cabeça. Por vezes pode correr mal, mas na maior parte dos casos corre melhor. Eu trago aqui não sei se depois dá para fazer, que é um daqueles exercícios engraçados, que é fácil de fazer, que prova precisamente que o trabalho em equipa acaba por, na maioria dos casos, na média, ser mais produtivo do que o trabalho que sai só de uma cabeça. Nem sempre, de vez em quando não, mas na maioria dos casos, se trabalharmos em equipa e se juntarmos um conjunto de competências, conseguimos chegar mais longe e com mais eficácia do que se formos sozinhos. Agora, isso implica, a delegação implica uma capacidade de confiança no outro, implica uma capacidade de assumir o risco também das coisas não poderem correr bem em determinado momento. Portanto, implica toda essa lógica. Então, não é só passar uma tarefa, é realmente confiar no outro e querer que o outro faça mais. Mas esse é o ponto-chave, que é, se nós queremos criar equipa, temos de confiar naqueles que estão connosco. E se temos de confiar, para confiar naqueles que estão connosco, temos de saber o que é que estamos a delegar. E para delegar temos que organizar. E, portanto, a nossa paróquia, a nossa IPSS não pode ser um amontoado de ideias que eu tenho, tem que ser uma coisa organizada. E é muito disso que vamos também tentar aqui algumas perguntas durante a manhã para bater isso. Mais alguma questão? Muito bem. Então, o papel do sacerdote. Não temos tempo para isto, mas é interessante. Qual é que deve ser o papel de um líder de topo de uma organização? E o sacerdote é um líder de topo de uma organização, portanto, vamos aqui olhar. A palavra de líder, portanto, alguém que assume a liderança, como o Padre Jorge estava a dizer na sua introdução, está muito bem, quer dizer, com a definição da liderança, alguém que tem a responsabilidade de levar algo pela frente, não é? Portanto, temos ali, qual é que deve ser o papel de um líder numa organização? Segundo, quais é que devem ser as suas principais atividades? O que é que um parco, por exemplo, deve fazer? Quais é que são as principais atividades de um parco? E depois, a terceira pergunta que devem responder também sempre é, o que é que eu não devo fazer? Não é só o que é que eu devo fazer. Daquilo que eu faço, o que é que eu não devia fazer? Por exemplo, vamos a uma coisa mais concreta, mas que se calhar muitos senhores padres têm isso. A empregada de limpeza da paróquia. Quem é que a deve contratar e despedir? O senhor padre? Hã? Estou a perguntar quem é que trata dos contratos de empregado da limpeza, mais do sacristão, mais do segurança da paróquia? É o senhor padre? Ou haverá algum leigo que pode fazer isso de forma mais eficiente e não criando aquela confusão sempre entre a bondade da igreja e do padre e entre aspas, a sacanice do padre que não me quer pagar mais no fim do mês e que me despediu quando eu era tão bom trabalhador? Será que, estou a ir a um exemplo muito pequenino, mas só para... Será que o padre deve estar preocupado com os contratos das senhoras da limpeza da igreja? Parece-me que não é para isso que... Parece que há muita gente na paróquia que pode fazer esse trabalho de forma mais eficiente. Será que é o senhor padre que tem que gerir toda a parte de dinheiros da paróquia? É importante que tenha domínio total sobre o que é que está a acontecer aos dinheiros da paróquia. Mas é o senhor padre que tem que passar o cheque? É o senhor padre que tem que conferir as faturas dos fornecedores? Se calhar não é.
Mas as contas estão sempre desorganizadas, é sempre preciso ir buscar dinheiro, porque nunca falta sempre uma parte do dinheiro e, portanto, é uma grande confusão. Organize-se. Bem, estou só a dar alguns exemplos muito pequenos, mas podemos ir para a questão das obras. Será que o padre é o melhor empreiteiro da sua diocese, da sua paróquia? É o padre que tem que ser o empreiteiro? É o padre que tem que fiscalizar a obra? Acho que também não teve um curso de empreiteiro. Se calhar há engenheiros na paróquia ou na diocese que podem dar uma ajuda a fazer esse trabalho de forma mais eficiente. Aquele senhor ali é o senhor padre com um conjunto de problemas que pensei que possam ter. Falta de recursos humanos, a questão da sustentabilidade das organizações, as obrigações legais, a gestão da política social e local, com todas as preocupações com a junta de freguesia e outras. A gestão económica e financeira da paróquia, a organização da catequese, a angariação de fundos, a gestão dos voluntários, a falta de apoios públicos, a ação pastoral com celebrações a mais, a oração e a formação pessoal. Portanto, isto são todo um conjunto de preocupações que os senhores padres devem ter, mais as outras todas que eu não me lembrei, mas aqui estão algumas, não é? E são claramente algumas que existem. O ano passado, há uns anos atrás, há 5 anos atrás, há 6, fizemos um estudo com a Deloitte em Braga, onde tentámos perceber onde é que realmente os senhores padres estavam a aplicar o seu tempo. E são números interessantes, são números. 21% do tempo dos parcos de Braga era nas IPSS. E 56% desse tempo das IPSS era dispensado em tarefas de não coordenação. Agora, pode ser que sejam funções pastorais, junto dos utentes, ou podem ser outras funções que, no fundo, não seriam as que ele devia fazer. Portanto, metade do tempo que gastava nas IPSS eram com coisas de não coordenação. E o padre, no meio IPSS, à partida não tem que ter uma função executiva, tem que ter uma função mais de coordenação. 31% do tempo do senhor padre era despendido em tarefas administrativas na paróquia. Portanto, já vamos com 50% do tempo do padre entre IPSS e tarefas administrativas. Depois, 39% das paróquias, a contabilidade ainda era realizada pelo padre. E em 42% das paróquias era realizada por voluntários. E havia outro dado aqui que era que ainda a maior parte das contabilidades era feita em Excel. Portanto, uma contabilidade ainda sem nenhum programa de contabilidade exigido. E depois havia uma coisa interessante também, mas isto aqui dizer mal dos vizinhos, é que penso que o Dom Jorge estava com 50% das paróquias que apresentavam contas à Diocese. Sei que aqui em Coimbra estão 100% das paróquias entregam as contas rigorosamente ao Sr. Bispo na altura certa, com tudo aquilo que isso implica, mas, portanto, ali em Braga havia ali um esforço do Dom Jorge para ver se conseguia ter a contabilidade das paróquias, que é uma obrigação básica de cada paróquia de entregar as suas contas ao Sr. Bispo e isso poder. Mas reparem, 39% das contabilidades ainda eram feitas pelo parco. Será que o parco é o responsável, deve ser ele a fazer a contabilidade da paróquia? Também não me parece que seja uma ação tão importante assim. Se soubesse muitos, se todos os senhores padres tivessem tempo para dar e vender e tivessem sem fazer nada em casa, então se calhar podiam também dar um jeito na contabilidade. Mas penso que cada um dos senhores padres, infelizmente, tem mais tarefas para fazer do que o tempo que tem, portanto não parece que seja esse ponto. Depois fez aqui uma coisa interessante também, que era os padres com IPSS, no fundo, qual é que era a diferença? Fez um grupo de padres que eram responsáveis por IPSS e um grupo de padres que não tinha IPSS. E viu-se qual é que era a diferença da ocupação do tempo. E o que se percebeu é que o tempo da IPSS era retirado à catequese, à Eucaristia, às confissões. Portanto, era aí que era a maior diferença. É preciso balançar o que é mais importante. A obra social ou esta parte de sacramentos?
Depende, se calhar, de cada uma das situações e de cada uma das realidades. Mas eu acho que é interessante só ver estes números, depois há lá muito mais números depois que podem ser trabalhados, se quiserem, e que posso depois enviar também algumas das questões. Mas é importante perceber que 50% do tempo dos padres, se calhar, está a ser ocupado em situações que podiam ser os seus padres a fazer. Portanto, acho que é uma primeira questão que vos deixo, não é? Se olharem para a vossa vida e para as vossas funções, o que é que fazem que não deveriam fazer e que se calhar outros podiam fazer? E numa altura em que o desemprego tem vindo a baixar, mas ainda é muito alto, que se calhar era uma obra de caridade contratar alguém que pudesse fazer algumas das funções que os senhores padres estão a fazer e que não deviam. Ganhava a eficiência da paróquia, ganhava a liberdade do senhor padre para poder pensar noutras coisas e ganhava o desempregado, que tinha ali um ganha-pão para a sua vida, e ganhava o Estado, que pagava menos um desempregado. Portanto, só vantagens. Mas reparem, eu acho que esta questão é importante, e sinceramente muito importante. Quer dizer, o que é que fazem que não devem fazer? E o que é que não estão a fazer que deviam fazer? E esta é uma questão que é posta, que a nós, líderes e gestores, temos isto muito definido, porque temos funções muito bem definidas do que é que tens que fazer e quais é que são os objetivos a que temos que atingir. E, semestralmente, mensalmente, anualmente, somos confrontados com uma avaliação, onde nos põe uma folha à frente do que é que nós devíamos fazer e uma folha à frente do que é que nós fizemos. E vamos ser confrontados com isso. O problema é que muitas vezes o Sr. Bispo não tem tempo para avaliar cada um dos senhores padres com esta lógica tão imediata do que é que fez e do que é que devia ter feito. E não sei se essa avaliação é feita anualmente, se essa conversa é feita de vez em quando. E, portanto, se eu não sou avaliado, se eu não sou confrontado, se não há ninguém que me confronte, o que é que vai acontecer? Eu vou manter a minha atividade normal e vou entrar em rotinas e mais rotinas que depois não sou capaz de sair delas. E o discernimento que eu devia ter feito com a ajuda de alguém acima de mim não é feito. E, portanto, a ideia da mudança que o Padre Jorge falava ao princípio é difícil. Portanto, esta avaliação de cada um, do trabalho de cada um dos meus padres é muito importante. Especialmente fazem isso com o diretor espiritual e fazem essa avaliação entre o que é que eu estou a fazer e o que é que eu devia fazer com o diretor espiritual e vão ajudando e afinando a sua ação. Mas se calhar é importante alguém que vos avaliasse também, quer dizer, serem confrontados com a avaliação. Não vou ao cúmulo de algumas igrejas americanas, católicas, que, como eles têm, nos Estados Unidos, têm registadas, os paroquianos são todos registados em cada paróquia, e portanto eles chegam ao fim do ano, alguns que eu sei, que fazem a avaliação 360, que segue o inquérito para os fiéis, para os leigos dessa paróquia, com uma série de parâmetros onde os padres são avaliados pelos leigos. Qualidade das missas, qualidade do atendimento, disponibilidade, ação pastoral, saída, um conjunto de itens que são feitos e o Sr. Padre chega ao fim e diz, olha, a comunidade está satisfeita. Não, aqui na parte de disponibilidade, a comunidade acha que eu não estou disponível. Então, porquê é que eu não estou disponível? Estão a ver? Agora, os senhores padres querem fazer isso na vossa paróquia? Porem um inquérito na missa de domingo, ponham lá um inquérito à entrada a perguntar o que é que os paroquianos acham do senhor padre. Era engraçado. Uma coisa objetiva, que é o que é que vocês acham de mim? Não é que o senhor padre é tão bonzinho, ou o senhor padre bom, não é essa a lógica. Um questionário confidencial à entrada da paróquia é perguntar o que é que eles acham desta ação. E depois peçam ao Carlos Leis para analisar assim. Mas reparem, estamos aqui é uma coisa que parece impensável, não é? Mas nas empresas faz muito isto, quer dizer, quando se fala nas empresas, eu no final do ano sou avaliado pelo meu chefe, diretamente, mas também, por vezes, sou avaliado por aqueles em quem eu lidero.
Porque também é importante para o meu chefe saber o que é que aqueles que estão a ser liderados acham do meu trabalho. Se ninguém me avalia, eu não sou confrontado para ir mais longe. Portanto, esta questão da avaliação é muito importante. Não está dentro do nosso espírito, não está dentro desta lógica, mas é essencial. E é essencial os senhores padres avaliarem aqueles que estão ao vosso serviço, e é essencial que o senhor bispo, ou uma equipa, não sei como é, que também faça uma avaliação das próprias paróquias. Que é para as coisas poderem ter um racional depois por trás para a mudança. Alguma questão? Já algum candidato à primeira avaliação da ação do parco na paróquia no último ano? Eu estava só a lembrar no nosso país, uma grande parte das paróquias são paróquias de pequena dimensão, em que é difícil encontrar apenas uma paróquia, pode encontrar-se em grupos, em conjuntos de paróquias, mas numa só paróquia há muitas em que não é possível encontrar aquelas competências suficientemente diversas para que quando estivemos a considerar. Embora também seja sério, todos nós temos uma experiência aqui, cotidiana, que é a de delegar com olhos fechados, que é a de delegar a catequese. Todos estamos habituados, temos isso perfeitamente integrado, incrustado em nós, que é delegar a catequese. É uma coisa que fazemos olhos fechados. E que levanta, aliás, problemas bem delicados. Porque não temos estágios para catequistas, estágios acompanhados, como é que eles vão a catequese, o que é que ensinam, o que é que dizem. Do mesmo modo, também estamos habituados já a delegar, aí não será tanto olhos fechados, mas, por exemplo, as soluções da palavra por ministros extraordinários, sem serem diáconos. Ainda não temos esquemas de estágio acompanhado, de celebração vigiada, nada disso. E a gente manda. O Espírito Santo tem muita capacidade. Espera que tudo corra bem. O que eu me lembro, nos meus 20 anos de padre, só me dei conta de uma vez, de alguém se queixar de erros doutrinais do catequista. Só até hoje. Mas, de facto, não mais. O catequista não dá nada a ver, só uma figura. Exatamente. Mas essa questão é interessante. Essa questão eu acho que é interessante, assim. Mas se há essa experiência boa, e é verdade, embora eu acho que muitas vezes, como diz, a catequese é dada assim. Mas a questão é saber se a catequese é dada assim porque eu confio naquelas pessoas que estão a fazer, ou se é dada assim porque eu não me quero chatear com isso. Não é? E aí voltamos àquela questão que foi posta ali há bocado, quer dizer, isso não é delegação. Isso é, eu não me quero chatear com a catequese. Portanto, se está aí esta que faz isso, eu faço. Mas isso não é um líder. Isso é alguém que... E eu ponho outra questão, que é, porque é que é mais fácil, neste caso, ou na prática, delegar a catequese do que as contas da paróquia? Parece-me que... Porque é que eu tenho mais dificuldade em deixar outros mexerem nas contas da paróquia do que outros mexerem nos tesouros que tenho na paróquia, que são os mais novos. Tem alguma lógica? É uma boa resposta. É uma boa resposta. Embora eu acho que não vai ao âmbito. Porque a questão é, eu percebo isso. Quer dizer, é uma coisa demasiado ampla e, portanto, eu não consigo. E, portanto, como eu não consigo, passo para outros. As contas, como é uma coisa assim mais fácil, eu faço. É uma hipótese. Há mais ideias de respostas a esta questão? Eu sugeri que já tivemos um certo medo.
ser medida de obrigação que está instituído na Igreja. É a questão do Conselho Pastoral. Está previsto, não é? Existem mas parágrafos. Mas na prática nós verificamos, sei lá, no nosso processo, não sei se 20% dos parágrafos têm Conselho Pastoral. Tem comido dos eleitos de origem diferente. Seria possível fazer-se uma certa avaliação do trabalho da parágrafo e dava-se voz ao leigo. Assim sai tudo da cabeça do padre. Mas também acontece às vezes, que se faz. Se um leigo não tem o formato do padre, não serve para excluir. Se trabalha e discorda dele, não serve, salta fora. Porque nós temos uma certa autoritarismo dentro de nós. Somos formados assim. E não a passar o Concílio Vaticano e desculpa o tempo, ainda não nos desmontou. Continuamos com a autoridade que era do Concílio Vaticano. Que, com os cultos alegreiros, fazemos a corresponsabilidade da Igreja, mas muitas vezes na próxima é o único responsável do Padre. Porque eles distribuem responsabilidade porque no fim tem medo que eles eram, e ele também era. Claro. Ele também era. Também era. E nessa já era, ainda nós aprendemos. Mas nós aprendemos isso não é aprendemos de algo. E eles é que fazem tudo certo, sabem tudo, e às vezes o leigo interpela o Padre e se calma se tiver que ser. Mas acontece em muitas empresas, isso é totalmente verdade, que é o que eu estava a dizer há bocado da cabeça, que é, nós no fundo, muitas vezes estamos dispostos a delegar e a abrir, desde que seja no âmbito da minha cabeça, daquilo que eu consigo. Tudo aquilo que me passa um bocadinho do âmbito da minha cabeça, tenho medo. E como tenho medo, corto. Portanto, há muitas empresas onde há grandes patrões, no sentido antigo do termo, não é? E o que eles gostam é realmente de serem grandes patrões de um conjunto de meninos que está à sua volta. Agora, um líder não é um patrão de meninos. Meninos no sentido de... O líder é um líder de homens, não é? É um gestor de homens. É alguém que tem capacidade de ter pessoas com ideias, com vontade, com desafios, que o questionam, que se deixa confrontar, tem a sua autoridade sempre garantida, porque essa não pode deixar de ter autoridade. Portanto, mesmo na delegação da catequese, o padre não pode delegar a catequese e não ligar mais, porque isso não é delegar, não é? Mas o líder tem um conjunto de homens e mulheres à sua volta que estão unidos para atingir uma mesma missão, e cada um com a sua função. Mas muitas vezes nós gostamos de ser grandes senhores de um conjunto de meninos. Eu tenho ido muito a Angola também fazer umas ações de formação também. E em Angola há muito aquela questão do sim chefe. Sim patrão, é que é o sim chefe. O sim chefe é a frase que não quer dizer nada, mas eles ficam todos muito satisfeitos. O que é que quer dizer sim chefe? Quer dizer que vai fazer, quer dizer não me chateies, mas basta dizer sim chefe, pronto, já mostrou-se a autoridade, o outro disse sim chefe. Se vai acontecer ou não faz ideia. Mas eu acho que sermos grandes padres de um conjunto de leigos menores, não é por aí que a Igreja caminha. Sermos padres normais de um conjunto de homens e mulheres fortes, por aí a Igreja pode funcionar. A delegação pastoral também é uma questão que também, e é tocar a dizer, não é das vezes a delega, chamamos uma pessoa de político, mas claro que é mais descarregar. Ela exige explicar à pessoa o que é que se espera dela, também, de certa forma, ajudá-la a formar-se nisso, penso eu, e depois também exige uma certa prestação de contas ao fim de certo tempo, à conta, ou Sim. Uma certa prestação, alguns encontros de vez em quando com a pessoa, embora a pessoa seja livre depois digamos assim, dentro dos seus carismas, dos seus dons, mas é à sua maneira e não à maneira do padre. Mas não significa que o padre desligue totalmente daquilo. Pronto, depois vamos ver mais à frente, mas uma coisa é delegar, outra coisa é descarregar. São duas coisas totalmente diferentes. Quando eu descarrego uma responsabilidade que era minha em alguém e eu não acompanho, não avalio, não promovo e tudo mais, no fundo estou a descarregar uma coisa e estou a falhar enquanto detentor dessa tarefa que era minha. Por isso a catequese corre mal, é muito fácil depois ir acusar a pessoa que estava à frente. E o que é que eu fiz para ser diferente, não é? Portanto, eu quando delego, eu não deixo de ter a responsabilidade final daquilo que delego. O que eu dou é a responsabilidade de alguém para executar dentro
Mas para isso, volto a dizer o que estás ao princípio, para isso é preciso nós estarmos organizados. E se calhar a catequese já tem uma certa organização, porque há um responsável, há os diferentes ciclos, aos grupos, já está tudo mais ou menos organizado e, portanto, se calhar é mais fácil de arranjar. Agora, outras coisas, se calhar, nas nossas vidas de sacerdotes não estão tão organizadas. E como não estão tão organizadas, nós não deixamos entrar. Deixa-me só dar mais um exemplo sobre as contas. E mesmo contas de dioceses, ou contas do Santuário de Fátima. Porquê é que as dioceses e o Santuário de Fátima, antigamente, não mostravam as contas? Essa é uma boa resposta. Não sabem bem porque aquilo não está bem organizado e, portanto, não querem mostrar uma coisa mal organizada. Porque aqui há duas hipóteses. Ou o diocese tem vergonha do pouco dinheiro que tem, pode ser, acha-se pobre demais e, portanto, não quer mostrar aos outros que é pobre. Em algumas sim, noutras não. Ou então, a diocese é rica demais e tem vergonha do dinheiro que tem. Portanto, são as duas hipóteses. Ou então a terceira hipótese é esta. Ou então tem as contas de uma desorganização que não nos pode mostrar. Para mim são estas três hipóteses. Ou tem dinheiro a mais, ou tem dinheiro a menos, ou não tem as contas organizadas. Parecida. Porque se tem muito, dão pouco. Se tem muito, dão pouco. Se a paróquia tem dinheiro, o povo deixa de pagar, não dá. Sim, mas se calhar é porque a paróquia também não tem muito bem, mas estou aqui a dizer isso, mas há uns anos atrás fizemos um trabalho para a Conferência Episcopal toda e fomos falar a um secretariado e estávamos a juntar todo, no fundo era um orçamento global da Conferência Episcopal. E fomos a um secretariado e o responsável disse, não digo, não diz, não, mas só quer saber quanto é que recebem por ano e o que é que gastam por ano para juntarmos isto tudo num orçamento global. Não posso dizer. Então porquê? É que se os senhores bispos soubessem o dinheiro que eu cá tenho, vinham cá todos pedir. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Se soubessem o dinheiro que eu tenho aqui, que eu faço todos os anos, estavam todos aqui a pedir dinheiro. Os padres têm mais facilidade também em dizer quais são as despesas do que em dizer quais são as receitas. Pois tem. É como alguns peditórios anuais para causas específicas que por acaso dá todos os anos a mesma coisa. É extraordinário como é que os fiéis dão todos os anos o mesmo valor para a Universidade Católica, para não sei o quê, aquilo dá sempre o mesmo. Portanto, os fiéis muito orientados já sabem, olha, este ano são os 50 cêntimos que é preciso dar, que é para aquilo dar a conta certa. E há comissões de festas em que a receita e a despesa dá resto zero. Dá sempre o resto zero. É porque há alguém que põe o que falta. Não, mas estamos a rir disto, mas é um problema. Porque nós chateamos com o BES, chateamos com o BPN de grandes valores e de grandes desfalques. E dizemos que é preciso transparência nas contas, que é preciso, na verdade, não sei. E depois, quando chegamos às nossas contas, onde é que elas estão? Tem lógica? Quer dizer, para os outros é tudo. Para nós, não é preciso. Eu acho que o exemplo do Santuário de Fátima é um exemplo feliz. Toda a gente com muito medo de mostrar quanto é que o Santuário de Fátima recebia ou não recebia. Alguém hoje em dia reage à apresentação de contas do Santuário de Fátima? Indiferente de saber se receberam não sei quantos quilos em ouro ou em prata, ou se têm milhares ou não têm milhares. Já passou, já foi uma discussão. A partir do momento em que o Santuário de Fátima apresentou as suas contas, no primeiro ano teve ainda a capa do Correio da Manhã. O Santuário de Fátima tem não sei quantos milhões, o Santuário de Fátima recebeu não sei quantos milhões. No segundo ano, que é outra vez a mesma notícia, já sabemos que tem. Agora, utiliza bem esse dinheiro ou não? Essa é que é a questão. E, portanto, mas o facto de não ter as contas públicas, o facto de não apresentarmos as contas, isso cria, mas problemas internos. Porque depois não temos confiança nas contas. Como não temos confiança nas contas, preferimos nem dizer quanto é que recebemos, que é para depois ninguém ir fazer as contas lá dentro. E, portanto, entra-se num esquema de mentira e de ocultação. A omissão, os senhores padres bem sabem, também é um pecado confessável no confessionário. E, portanto, se nós entramos numa omissão das nossas contas, por razões que inventamos,
acabamos depois por criar aqui uma espiral também negativa, onde vai, no limite, impossibilitar a entrada de leigos que sejam corresponsáveis por nós até na pastoral. Porque há ali uma área que não... E se calhar, como esta é uma área mais evidente, se calhar há outras áreas dentro da paróquia que se calhar também têm que ser libertadas e tornadas mais claras para que outros possam também trabalhar connosco. Portanto, este penso que há aqui já um conjunto de temas que vale a pena. Estávamos aqui a partir da questão de o que é que se deve e o que é que não se deve fazer. O que é que, já agora já percebi que há aqui movimentação. Já estamos na hora de intervalo. Peço só mais 5 minutos só para tentar fechar esta primeira ideia. Mas para vos dizer, portanto, há aqui algumas questões. Há três áreas típicas onde um líder, onde um sacerdote, onde alguém que tem a gestão de outras pessoas tem que fazer. Por um lado, tem que agir, e quando eu falo em agir, tem que organizar, tem que decidir, tem que atingir objetivos, tem que ser exemplo. É uma primeira área. Tem uma segunda área onde tem que fazer agir. E, portanto, quando os senhores padres estão a ouvir, estão a comunicar, estão a motivar, toda essa parte, não é? Também faz parte das funções de um líder. Estão, no fundo, a propor que outros façam, não é? Estão a fazer agir. E depois há um terceiro ponto, que é esta questão de promover a mudança, que o Padre Jorge não combinamos, mas tocou nos pontos quase todos logo na introdução, que é promover a mudança. Claramente, à medida que vamos crescendo numa organização, as responsabilidades deixam de ser só agir, passam a ser mais no âmbito de fazer agir e de provocar a mudança. E essa passa a ser a responsabilidade. E, portanto, quando estávamos a dizer aqui coisas que não deve fazer, o que nós estamos a dizer é que, à medida que temos uma responsabilidade maior, cada vez mais a nossa missão é esta, promover a mudança. E não é tanto de fazer no dia-a-dia. É claro que sempre a falar de uma pequena paróquia, as coisas confundem-se. Mas estamos a falar do Sr. Bispo, já é diferente. Há uns anos atrás, o Sr. Bispo, de quem eu gosto muito, até posso dizer o nome, que é o Dom António Francisco do Porto, em Aveiro, tínhamos lá tido um almoço e depois disse: olha, agora hoje à tarde vou para uma paróquia não sei o quê, ajudar o padre a organizar as contas. Disse: desculpa, Sr. Bispo, vai fazer o quê? Vou ajudar o padre a organizar as contas. Mas não há mais ninguém em Aveiro que possa ajudar o padre a arranjar as contas. É o Sr. Bispo que vai fazer isso durante uma tarde. Portanto, é um santo homem, mas se calhar aquilo até pode ser importante na relação pessoal do bispo com o seu padre, não é? Não sei, não conheço a história, não conheço o ambiente, estou só assim a dizer mal, sem dizer mal das pessoas, mas só da situação, não é? Se calhar a função do Sr. Bispo não é ajudar o Sr. Padre nas contas. Pode ser também com uma ação de proximidade e tudo mais, mas essa não é a sua missão. Se calhar tem outras coisas para fazer que não aquela durante essa tarde. Portanto, cada vez mais, à medida que temos cargos de maior responsabilidade, a nossa missão deixa de tanto ser de estar no dia-a-dia a fazer as coisas, mas, no fundo, encontrar as equipas, encontrar as pessoas para fazerem a diferença. E, portanto, o grande desafio que é posto a cada um de nós é realmente fazer acontecer a mudança. Fazer acontecer. Mais do que fazer, é fazer acontecer. E, portanto, como os senhores padres são um recurso escasso, infelizmente cada vez mais escasso, aquilo que fazem tem que ter a capacidade de alavancar outros. Aquilo que fazem tem que ter a capacidade de fazer a mudança. Aquilo que fazem tem que ser uma coisa pensada para realmente tocar os outros, para tocar outros a fazer. Tem que ser muito mais instrumento para motivar outros, para picar, para incentivar, para motivar, do que propriamente serem os próprios a fazer as coisas. E isso é o que chamamos fazer acontecer e que é que eu acho que é uma função essencial. Vamos então fazer aqui uma primeira paragem.